Meu nome é Brian Henrique, esse que é o curso de PowerShell. Na aula de hoje a gente vai falar sobre matrizes. Em muitas aulas anteriormente a gente falou sobre coleções, eu falava de coleção aqui, coleção ali, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, essas coleções, como elas funcionam e como elas se organizam no nosso código e também como elas organizam os dados na memória. Então, a definição simples aqui que eu encontrei na internet de uma matriz é a seguinte: uma matriz ela pode ser definida como coleções ou lista de elementos, geralmente de um mesmo tipo de dado, armazenados de forma sequencial. Ou seja, as matrizes elas são estruturas de dados muito simples, tanto em termos de compreensão teórica do funcionamento, de seu funcionamento, né, quanto a nível de implementação. Porém, a simplicidade de uma matriz ela não reduz a importância no mundo da computação, porque em muitas situações o jeito mais fácil de a gente resolver um problema é justamente usando matrizes, ok? Que a gente também chama de arrays. Essa aula aqui vai ser uma aula mais teórica do que prática. E para trabalhar com matrizes, a gente vai usar só o for each. A gente não vai usar nem for e nem while para iterar essas coleções, ok? Primeiro de tudo, vamos ver. Bora comparar algumas variáveis que eu vou fazer. Eu vou criar a variável x com valor 12, uma variável, melhor, vou criar, deixa assim, uma variável y com o valor 88 e uma variável z com o valor 59. Se a gente executa o código, agora a gente vai ter três variáveis. Repara ali, ó. Temos x, temos y e temos z. Cada uma com seu respectivo valor, 12, 88 e 59. Como vocês podem ver aqui, a gente criou três variáveis para três valores. A gente poderia simplesmente criar uma matriz para armazenar isso aqui tudo. Vou criar uma matriz que vai ter os seguintes valores. Os valores de x, de y e de z, que são respectivamente 12, 88 e 59. Agora eu vou limpar a tela e executar. E se eu digitar aqui a minha array, repara, ela está com os três valores aqui dentro. Eu peguei os valores das variáveis e coloquei aqui dentro desse array. Ok? Então seria o mesmo que eu colocar 12, 88 e 59. Dá exatamente o mesmo resultado. Olha lá. O legal disso aqui é o seguinte, que é muito fácil de a gente gerenciar essas coleções, de processar elas. Eu vou usar aqui então um for each, vou usar aqui números, e eu vou retornar o dobro de cada um desses valores aqui. Então, já aprendemos a usar um for each, né? Para cada elemento dentro desse array, eu vou multiplicar ele por ele mesmo, assim retornando o quadrado. Ok? Então eu vou limpar a tela e eu vou executar só essas duas linhas aqui. Então olha só. Então isso aqui já é bastante para a gente entender como é que a gente pode usar essas matrizes para auxiliar a gente. Então ao invés de criar várias variáveis com valores únicos, eu poderia simplesmente criar uma única, entre aspas, variável com todos esses valores, o que seria muito mais simples para a gente. Agora eu vou colocar aqui mais um exemplo. Eu vou criar uma nova matriz, chamada matriz, que tem valores de 1 até 10. Então eu poderia colocar 1,2 e assim por diante até chegar ao 10. Porém, existe no PowerShell, eu já devo ter comentado, um operador de intervalo. Se colocar aqui 1, pontinho, pontinho 10, ele vai contar de 1 até 10. Olha só. Vou colocar aqui dentro. Repara, contou de 1 até 10. Então esse operador vai gerar uma sequência de números de 1 até 10, eu vou guardar em minha matriz e eu posso processar ela usando um for each, como a gente já aprendeu. Então, para cada número na matriz, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever número e aqui do lado o número. Então vamos testar. A tela. Olha só, número 1, número 2, número 3, foi de número 1 até o número 10. Um outro exemplo que a gente poderia colocar aqui é o seguinte. Mas o que eu não citei foi como o for each ele é capaz de processar esses dados. Ou seja, como ele é capaz de acessar cada posição de uma matriz de forma sequencial. Isso é muito simples. É usando uma coisa chamada indexação. Eu tenho ali a minha matriz, como por exemplo a minha array. E para indexar, é só colocar isso aqui, ó. Eu abrir e fechar com um shade atrás do nome da
minha matriz. Então, todo índice ele vai começar a contagem de 0. Então, o primeiro índice, que é o 12, está na posição 0, 88 está na posição 1 e 59 está na posição 2. Então, a gente tem aqui o índice 0, 1 e 2. Se eu quiser acessar o 59, visto que começa a contagem no 0, então eu coloco aqui 2. Então, repara, ele me retorna 59. 0, 1, 2. Aqui, ó. Então, colocando 2 aqui, que é a posição 2, ele vai retornar o valor que está dentro da posição 2. Ok? Então, é basicamente isso que um for each vai fazer. Um exemplo até melhor para você ver isso aqui em funcionamento seria usando um for. Então, vou colocar aqui for, criar um valor, criar um n, começar a contagem em 0, porque a matriz começa em 0, ok? Então, enquanto o n ele for menor do que o tamanho da matriz, está na propriedade length, a gente vai pegar o valor que está em n, vamos para o operador unário de incremento, e aqui a gente vai fazer a indexação. Basta colocar o nome da matriz e aqui do lado o valor. Então, conforme esse for executando, ele vai percorrer cada posição desse array. Olha só, eu vou limpar a tela e executar. Então, olha o que ele faz. 12, 88, 59. Então, o for ele é até melhor para a gente poder ver o funcionamento dessa indexação. Porque o for each ele é muito melhor de fazer isso, porque ele já gerencia tudo para a gente. Enquanto no for não. No for a gente tem que gerenciar a indexação, no caso, nós mesmos, garantindo que o for ele vai percorrer elemento por elemento de forma sequencial. Ok? Então, no primeiro valor o n vai ser 0, então ele vai colocar aqui o nome do array e a posição 0, desse modo. Então, ele vai mostrar na tela o valor de 0. No segundo ciclo, o n será 1, e aqui já acessa a posição 1. E no segundo ciclo, no terceiro ciclo, na verdade, o n será 2, e a gente vai acessar o 2. Ok? Então, aqui, como vocês poderão ver, é até melhor ver isso funcionando usando um for. Então, seria o mesmo que eu fazer para fazer essa operação aqui de baixo, seria o mesmo que eu colocar o valor do array multiplicado por ele mesmo. Então, se eu executar isso aqui, vai retornar ao quadrado também. Olha só. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte. Agora que a gente já viu, basicamente, pelo menos fundamentalmente, como essas matrizes funcionam, como a gente pode processar elas, bora fazer algo diferente. Vamos voltar aqui um pouquinho de novo ao fundamento, para falar sobre uma coisa que pode confundir algumas pessoas, que é o seguinte. E quando eu quiser criar uma matriz, ou melhor, julgando que o PowerShell, a gente não precisa especificar o tipo de nada. Por exemplo, se eu fosse criar essa matriz aqui usando uma linguagem como, por exemplo, C#, eu botaria do seguinte modo: int, abre e fecha conchete, o nome da minha matriz vai ser igual a uma nova matriz de inteiros. Essa aqui seria a sintaxe da linguagem C#. No PowerShell, a gente não tem que ir retornando aqui, ó. O interessante de reparar aqui é o seguinte: a gente tem que especificar o tipo, beleza? No PowerShell a gente não tem que especificar tipo nenhum. Você coloca um valor. Por exemplo, os valores 1, 2, 3. Então, o que vai separar cada elemento é o operador vírgula, porque ele vai separar cada elemento do meu array. Então, repara, o primeiro elemento é o elemento 1, o segundo elemento é o elemento 2, o terceiro elemento é o elemento 3. Opa, olha só. Aí, se eu vim aqui e colocar matriz e der um getType, para saber o tipo disso que eu estou usando, ele vai me retornar que ele é um object. Repara que ele tem esse abre e fecha conchete. Isso aqui indica uma matriz. Mas se a gente puxar um pouquinho para o lado, olha só o que ele retorna. Ele fala, isso aqui é uma matriz, é um array. E como é que eu faria para criar uma matriz, ou melhor, julgando que geralmente a gente coloca aqui mais de um valor, então o PowerShell ele determina que isso aqui é uma matriz que tem vários valores para ser armazenados dentro de uma mesma variável. Logo, é uma matriz. E se só tivesse um valor? Como assim? Por exemplo, o 1 aqui. Então, se eu desse getType, ele retornaria o seguinte, que é o inteiro. Ou seja, ele não conseguiu identificar que eu quero uma matriz aqui. Então, para obrigar o PowerShell a ler isso aqui como sendo uma matriz, bastaria, tem vários modos, né? Mas o primeiro dele, mais simples, é colocar uma vírgula na frente.
Então, agora quando eu venho aqui em matriz getType, ele retorna object, ele só é uma matriz. Um segundo modo, e o modo que eu acho que é o ideal, seria a gente usar o operador de subexpressão de matriz, que é o quê? A gente vai colocar um arroba e coloca os valores, todos os valores, entre parênteses. Então, olha só, coloquei um entre parênteses, dando getType de novo, olha só, eu forcei a se tornar uma matriz. Então, o indicado, o ideal é você colocar o operador de subexpressão de matriz. E falando de matrizes, não tem como a gente não falar de como a indexação, ou melhor, de manhas da indexação. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um comentário só falando sobre indexação. Vamos começar criando uma matriz de números. Vou botar aqui números, que será uma matriz com valores entre 1 e 100. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, se a gente quiser, como já viram, pegar só um índice, o valor de um índice de uma matriz, eu coloco simplesmente a posição. Na posição 0 eu tenho 1, na posição 3 eu devo ter o 2, eu tenho 4 na verdade. Na posição 88 eu vou ter 89, porque lembra que começa contando no 1, mesmo que os valores dentro da matriz comecem contando, ou melhor, comecem contando no 0 a indexação, mesmo que os valores contidos na matriz iniciem no 1. Beleza? Então assim a gente pode indexar tudo, ó. Colocando qualquer valor aqui, ó, ele vai me retornar. Se eu colocar um índice que não está dentro do intervalo da indexação da matriz, por exemplo, 178, ele vai fazer o quê? Nada, porque se não está ali dentro, para ele, então é inexistente, não existe, não tem que fazer nada. Garanta que seu programa está sempre indexando o intervalo correto, porque isso pode gerar bugs no seu código. Um outro método que a gente poderia fazer aqui para indexação é o seguinte, a gente pode pegar valores específicos. Por exemplo, eu vou querer só o valor que está na posição 0, o que está na posição 55, o que está na posição 33 e o que está na posição 89. Ele vai me retornar 1, 56, 34 e 90. Então eu peguei apenas posições específicas que estão lá dentro da matriz. Para facilitar, eu vou até salvar isso aqui, para a gente poder salvar o programa depois. Olha só, vou copiar isso aqui também. E como vocês puderam ver ali, a gente pode especificar quantos valores a gente quiser na hora de pegar a dedo, ou melhor, pincelar os valores que a gente quer. Eu poderia colocar, por exemplo, 99, 81. Por fim, a gente poderia pegar a nossa matriz numérica e fazer uma coisa que a gente chama de slicing, ou seja, fatia. A gente vai pegar uma fatia de valor. Supondo que eu queira pegar apenas os valores entre 3 e 17. Então eu coloco 3, operador de intervalo, pontinho, pontinho, 17. Então ele vai me retornar tudo que tem entre 3, ou melhor, a partir do 3 e vai até o 17. Tá, mas como é que vai funcionar isso aqui? Ele vai iniciar no 3, então ele vai pegar 3, 4, 5, assim por diante, e vai parar na posição 17, que na posição 17 tem o 18, então vai do 4 até o 18. Daí que vem o nome slice, fatia. Eu vou pegar apenas um pedaço dessa matriz. Então, ó, é bem simples. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero pegar a posição... só metade da matriz. Eu quero pegar do 50 até o fim. Eu sei que o fim é 100. Então vai dar isso aqui. Na verdade, o fim seria 99. Mas e se eu não soubesse? E se eu quisesse que o programa determinasse qual é o final? Então tem uma manha. É só colocar aqui o nome da matriz, ponto, propriedade length, para quem não sabe, é a propriedade que especifica o tamanho dessa matriz. Pronto. Agora, quando eu coloco aqui, ó, ele vai de 56 até o 100. Que tá, não, mandei contar 55. Mas eu falei era metade, não, então é de 50. Então vai de 50 até o 100. Então bastaria eu colocar, olha só, número 50 até o número ponto length, ou seja, se a string tem, se a matriz na verdade tem 100 elementos dentro dela, então o que vai ter aqui dentro vai ser 100. Então ele vai falar conte de 100, pegue de 100 até 100, ou melhor, pegue de 50 até 100. Ok? Então olha só, bem simples e bem prático também de fazer.
Isso aqui tudo, como já falei, ele pode ser trabalhado. Já mostrei exemplos anteriormente do for each. E por enquanto a gente vai ficar só na teoria, mas depois a gente coloca isso aqui na prática também. E tem algumas operações bem engraçadas que a gente pode fazer com arrays, como por exemplo a concatenação ou a multiplicação de matrizes. A gente pode concatenar ou multiplicar matrizes. E como vocês lembram, tanto o operador mais quanto o operador de multiplicação, eles têm um comportamento polimórfico, ou seja, dependendo da ocasião, eles se comportam de um jeito. E as matrizes também permitem esse comportamento polimórfico. Eu vou criar uma matriz de nomes, que vai ter os nomes Maria, João e Ana. Supondo que eu queira multiplicar essa matriz, olha só o que vai acontecer. Então eu vou pegar minha matriz de nomes, olha só, no 0 eu tenho Maria, na posição 2 eu tenho Ana, na posição 1 eu tenho João. Então eu vou multiplicar esses valores aqui, multiplicar essas matrizes. Então eu vou pegar a matriz nomes e vou multiplicar por 2. Então ele vai repetir a minha matriz duas vezes. Maria, João, Ana, Maria, João, Ana. Poderia repetir isso aqui várias vezes e daria na mesma coisa. Então eu multipliquei 8 vezes. Então vai repetir 8 vezes a minha matriz. E além dessa multiplicação, eu também posso concatenar. Então eu vou criar uma nova matriz chamada idades. E a idade, ela vai receber a idade de cada pessoa ali. 30, sei lá, vou botar 32, 17 e 26. Então agora eu vou concatenar essas duas matrizes criando uma terceira matriz. A matriz de informações. Vou botar info. Info será nomes mais idades. Isso aqui vai gerar o seguinte. Vou selecionar tudo, vou executar. Se eu vier aqui na matriz info, olha só, ele juntou tudo em uma coisa só. Maria, João, Ana e ignora as idades, 32, 17 e 26 anos. Então a gente pode concatenar e também multiplicar matrizes. E além disso, a gente também pode criar matrizes com a capacidade de, entre aspas, ter dimensões. Ou seja, uma matriz simples, que é essa aqui que a gente está usando. Uma matriz de, sei lá, 2 dimensões, uma matriz 3D e assim por diante. Uma matriz multidimensional. Eu vou criar uma matriz chamada pessoas, que vai receber dados pessoais de algumas pessoas. Para não demorar muito, eu vou colocar aqui, colar. Então, olha só. O esquema aqui é simples. Eu tenho uma matriz principal, que está recebendo todos esses dados aqui. E na primeira posição dessa matriz, eu tenho aqui uma outra matriz. E dentro dessa matriz eu tenho Maria, tem 30 anos e tem 1,60 m. Tem a vírgula que separa um elemento de outro. E na segunda posição temos uma nova matriz, que diz respeito a João. Na primeira posição dessa matriz aqui temos João, que é o nome, a idade e a altura. E no terceiro elemento da matriz, ou seja, no índice 2, a gente tem a mesma coisa, uma nova matriz com Ana, a idade e a altura. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui nessa posição uma nova matriz e colocar dados aqui também, mas não é qualquer. Então a gente tem aqui uma matriz que tem 2 dimensões, ou seja, ela tem uma matriz principal e com várias matrizes dentro dela. E como é que a gente poderia fazer a indexação dessa matriz? Olha só, pessoas. Vocês aprenderam como fazer a indexação mais simples, ok? Então na posição 0 a gente vai ter uma matriz, na posição 1 a gente vai ter uma outra matriz e na posição 2 a gente vai ter uma outra matriz. Mas então, como é que eu poderia fazer para selecionar, para pegar um valor específico dentro dessas matrizes interiores aqui? Talvez algumas pessoas pensem o seguinte: eu poderia colocar vírgula e pegar, por exemplo, a posição 0 que está no índice 2. Não vai dar certo. Você vai pegar, na verdade, a matriz que está na posição 2 e a matriz que está na posição 0. Você pode ver, Ana e Maria. Ana e Maria. A ideia é parecida, mas em vez de colocar vírgula, a gente vai colocar um outro abre e fecha conchete aqui. Então, no índice 2, que é esse aqui, eu vou querer o valor que está na posição 1. Na posição 0, na verdade, que é esse aqui. 0, 1, 2, e aqui dentro a gente tem 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2.
Se eu quiser pegar o nome Ana, então eu conto 0, matriz 1, matriz 2. Então Ana está na matriz 2. E aqui dentro da matriz a gente tem os valores, os elementos, né, as posições 0, 1 e 2. Então, como essa última matriz está na posição 2, então eu quero o que está aqui dentro, eu coloco 2. E como Ana está na posição 0, então eu coloco 0 aqui para poder pegar o valor Ana. A gente também pode usar um for each para percorrer cada valor ali dentro. Se a gente usasse um for para percorrer esses valores aqui, dessa matriz que tem mais de uma dimensão, aí já seria bem mais complicado, porque o for ele é muito bom quando é muito simples, é um vetor fácil, um vetor de uma dimensão só, uma matriz simplificada, sabe? Aí o for é bom, o for funciona bem. Mas quando tem dimensões ali dentro, já fica mais chato e é muito melhor usar o for each, porque o for each ele agiliza tudo. Então, i em pessoas. Agora eu vou colocar aqui para mostrar cada valor na tela. Quando eu executo, olha só. Aqui Ana, né, que era disso aqui. Ele começa a contar não, em Maria. Então fala Maria, 30, 1 e 60. Ou seja, ele vai entrar em cada elemento e mostrar valor na tela pra gente. Ok? Essa aqui foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Foi uma aula puramente teórica. Mas depois a gente vai colocar isso aqui tudo em ação porque é muito importante. Beleza? Até a próxima.